Olá, chegando aí na nossa live ao vivo. Daqui a pouquinho teremos a companhia do professor Bruno Alves, lá de São Paulo. Professor Bruno Silva Alves, que é um exemplo de superação, de amor à vida, de disposição, estudioso, inteligente. Logo vocês vão conhecê-lo e saber de quem eu estou falando. Vamos chegando aí, aguardando a participação do professor Bruno, que é um jovem muito promissor, uma pessoa maravilhosa, lá de São Paulo. Vamos lá, Bruno Alves, aguardando você chegar. Agradecemos já as pessoas que estão entrando, né, que estão chegando. Pessoas bacanas, pôr o óculos aqui, porque o velhinho tem que enxergar, né? A Elis Maria já tá aí. Daqui a pouquinho chega mais gente, Elis. Elisete, minha amiga, minha irmãzinha. A Nádia também chegando. Aguardando a chegada do Bruno Alves para poder participar conosco aqui do nosso bate-papo. Mas, cara, pega o celular da sua mãe lá, fazendo um favor. Aqui do nosso bate-papo. Boa noite, agradecendo a chegada aí dos meus amigos, Vanderlei Pedrosa, Luiz Gustavo, Maria Clara, minha filha. Daqui a pouquinho o Bruno tá chegando. Vocês vão se encantar com a pessoa do Bruno. Eu o conheci agora esses dias. Fui apresentado a ele por uma grande amiga. E fiquei muito feliz em saber do potencial desse rapaz, desse homem, né, desse professor maravilhoso. Que nos orgulha e enche de alegria saber que tem pessoas assim. Acha lá o Bruno. Bate lá e pede pra ela. Obrigado, Luiz Gustavo. O prazer é todo meu. Poder receber vocês aí. Aguardando o Bruno chegando. Olha que bom, a Lívia lá de Sydney assistindo. Abraço, Lívia. Você tem que ter muito orgulho dessa mãe, viu? Essa mulher é maravilhosa. A Maria Clara está aqui comigo do meu lado, né, Vanderlei? Ela é minha assessora tecnológica. Como eu tenho dito, nós somos seres analógicos a caminho. E esses jovens já nascem na tecnologia. Vou mandar um recadinho aqui pro Bruno. Ver o que está acontecendo. Mandar um recado aqui falando que eu estou aguardando na live. Alguns dos familiares aí do Bruno, se puder manter o contato com ele também para ajudá-lo aí. Mais gente chegando. Larane Freire da Silva. Muita gente boa. Lívia Choi. A Lívia, que é a filha da Elisete. Você tem que ter mesmo, viu? Essa mulher é uma guerreira, batalhadora, uma vitoriosa. Ricardo Rocha chegando aí, obrigado. Vamos chegando, o coração aqui cabe todo mundo. Estou aqui na sala da minha casa e a sala é grande. Ó, o Bruno acabou de entrar. Agora mesmo ele pede aí para participar. A Laranha é sua sobrinha, né, Elisete? E você põe Elise Maria. Eu pensei que ia ser Elise. É Elisete, minha amiga. Passando minha história, hein, Elisete? Desde as épocas lá de Aparecida de Minas, professora, né? Olá, Bruno. É só você solicitar aí, que eu vou aceitar a solicitação e você já vai fazer parte da nossa live. Bruno Silva Alves, professor, palestrante,
Ministra aula para jovens de 12 a 14 anos, lá na Grande São Paulo, na maior cidade da América Latina. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é maior que o México, não sei. Depois vocês pesquisam aí e me falam. Vê se o Bruno respondeu. Aí, ó. Agora sim. Vamos aguardar, tá chegando aí o Bruno. Vocês vão ver como uma mágica vai aparecer aí na tela, dividindo a tela comigo. Agora sim. Bom, pessoal, estamos aí com o Bruno Alves, como eu disse antes, é uma pessoa muito especial. Vou deixá-lo se apresentar melhor daqui a pouquinho. Para vocês que fazem parte do grupo de amigos do Bruno, do professor Bruno, e ainda não me conhecem, eu sou o professor Zé Luiz, sou de Frutal, sou mais precisamente do distrito de Aparecida de Minas, um cantinho muito sossegado aqui no Pontal do Triângulo, onde a gente vive muito em paz. E sou casado com a Vânia, pai da Maria Clara, do Alexandre, professor universitário, professor de educação básica, já ocupei cargos de gestão como diretor de escola, secretário de educação, sou escritor, sou comando de programas de rádio, sou consultor educacional também em alguns municípios que eu atuo. E que mais? É tanta coisa, né? E tem muito amor nas coisas que faço e acredito que pela forma que a gente empresta o que a gente pode de melhor para essa vida, é o que realmente dá sentido à vida da gente. E também sou palestrante, assim como o Bruno. Esse sou eu, Bruno. E você, quem é? Ó, fiquei até constrangido agora. Vou falar o quê? Vou falar 30 segundinhos só. Não, mas eu sou o Bruno Alves, né? Sou professor também. Eu atuo com o programa Aprendizagem, ministrando aula para jovens aprendizes, né? É uma lei do governo federal. Então a gente tem essa atuação aí há 7 anos que eu atuo dando aula para adolescentes. Fora isso, como o Zé Luiz falou, também sou palestrante. Isso já tem um pouquinho mais de tempo que eu faço palestra. Acho que há 12 anos eu tenho feito palestras, né? Falando um pouquinho sobre inclusão, educação, motivação. E a minha formação, como formação, eu sou radialista. E eu também tenho um MBA em gestão de negócios. Então, e atualmente também a minha grande diversão aí é um canal no YouTube, né? Que é onde eu dou uma desenferrujada aí da minha formação em comunicação. Muito bom, Bruno. Um prazer poder estar com você, poder te conhecer. Foi através da Elisete que eu tive esse privilégio. E o Aliás, Bruno. eu sou Bruno em São Paulo, né? Em Frutal eu sou sobrinho da professora Elisete. Isso, é verdade. Lá você tem outra denominação. Aqui. E foi muito interessante esse contato que nós tivemos e conhecer você foi maravilhoso. E eu tenho visto, assisti alguns vídeos seus no seu canal, como eu vejo, e é muito interessante. E recomendo a vocês que estão aí assistindo. Depois vai lá no YouTube, no canal do Bruno, e assistam como eu vejo com K, viu, gente? É Como eu diferente. vejo com K. Até nisso ele é diferente. E o interessante, Bruno, é que ao convidá-lo, algumas pessoas até questionam, né? Primeiro, dá um recado às pessoas que estão nos acompanhando, avisem para mais gente participar, deem sugestões, comentem. Deixa eu aproveitar, ô Zé Luiz, como eu tô sem o fone de ouvido, né? Eu não tô ouvindo, depois a gente conta, né? Como que a gente faz para essa questão da acessibilidade das coisas, mas os recados, então, se você não se incomodar, eu vou deixar a leitura contigo aí, que eu tô sem acesso a eles aqui. Não, tranquilo, pode deixar. Comentários, né? E avisar que vai estar, né, fica por 24 horas, né, que é assim que encerra, eu deixo por mais 24 horas a live no Instagram, eu baixo e coloco no YouTube, vai estar no YouTube e nós vamos divulgar para as pessoas que quiserem assistir. Como vocês devem ter percebido, muita gente que está entrando aí agora, o Bruno é deficiente visual, ele é cego, ele não enxerga, ele tem 100% de deficiência na sua visão.
E aí as pessoas me perguntam, Bruno, porque, coincidentemente, eu tive duas lives partilhadas, um com um grande amigo de Uberlândia, que é o professor Vitor, que ele tem uma deficiência física, ele tem uma perna que ele apenas tem a metade da perna, vamos dizer assim. Aham. Ele é pequeno, ele passou por 25 cirurgias reparadoras e hoje é um doutor, um pós-doutor pela Universidade de Lisboa e professor efetivo na UFO. Aí, Sim. coincidentemente, eu conheço outro amigo meu palestrante, que é lá de Montes Claros, que eu falei com ele semana passada, e ele também é deficiente físico, ele não tem os braços. No lugar de um dos braços, ele tem apenas um dedo. E ele realiza tudo. Ele é motorista, ele é advogado, é palestrante, é professor, ele é casado, tem filho, faz tudo que tem que fazer, apenas com os pés e com aquele dedo. Aí as pessoas me perguntaram assim, mas por que você tem feito lives e conversado apenas com deficientes? Você está enganado. Deus tem me propiciado a graça de conversar não com deficientes, porque eu também sou, todos nós temos nossas deficiências. Eu tenho conversado com vitoriosos, com pessoas vencedoras, que não ficam no campo da lamúria, no canto da vida, lamentando as dificuldades que às vezes acontece. Ao invés disso, eles enfrentam, encaram e vencem. E eu fico com orgulho danado em poder dividir esse espaço. Eu me sinto pequenininho diante de vocês, porque vocês são maravilhosos, vocês são pessoas de luz, inspiradoras, que realmente podem trazer significado para a nossa vida e dizer, meu Deus, olha como é inspiradora a história dessa pessoa, esse jovem. E aí eu vendo os seus vídeos, você mora sozinho, vendo como você divide as coisas, como você reparte, como você conhece as cores, ensinando a nós como lidar com vocês. Né? Isso é maravilhoso. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado Ah, mesmo. obrigado você E pela propaganda do canal aí. não, e todo mundo vai lá. É, fala um pouco aí, Bruno, da sua infância, como foi o enfrentamento dessa sua deficiência, o apoio da família, dos amigos, como é que aconteceu esse processo de superação ao longo da vida, desde pequeno? Bom, a questão da deficiência ela vem já desde da questão do feto mesmo, né? Minha mãe teve contato com pessoas que tinham rubéola durante o processo de gravidez e aí nisso o médico já alertou, né, da possibilidade de nascer com algum tipo de deficiência. Aí quando eu nasci, os médicos já verificaram que meus olhos tinham algumas manchas e tal. E aí foi diagnosticado o que eles chamam de córnea opaca, né? A córnea opaca nada mais é do que a córnea de todo mundo é cristalina, né? Ou Uhum. teoricamente tem que ser. E a minha córnea ela é um pouco embaçada, vamos dizer assim, né? É como se fosse um vidro embaçado, né? Você consegue olhar por intermédio daquele vidro, mas você não enxerga com nitidez. E aí eu passei por uma sequência de processos, né, de cirurgias nos dois olhos e tal, de transplantes de córnea. O olho esquerdo eu perdi numa infecção hospitalar aos 4 anos. E o olho direito eu não cheguei a perder no transplante de córnea. Eu fiz foi o último transplante que eu fiz. Aos 12 anos ele deu certo. Só que daí foi diagnosticado um problema, que é o que me ocasiona a cegueira, né, hoje, que foi um problema no fundo do olho, um problema no nervo óptico. Então, a partir desse momento, quando o médico teve acesso, né, a esse diagnóstico e falou que existia uma questão no nervo óptico, o médico deu o alerta e falou, olha, ele vai começar a perder visão daqui para frente, né? Então, na realidade, quando a gente fala em processo, eu passei por dois processos, na realidade, né, de inclusão. Porque primeiro eu fui ser uma criança de baixa visão dentro de uma sociedade onde pessoas que enxergam, e depois eu fui ser um adolescente, adulto, né? No primeiro momento de baixíssima visão e depois já num segundo momento uma pessoa cega dentro desse contexto. Então eu costumo sempre dizer que eu passei por duas adaptações, né? Então na minha infância, de certa forma, foi um pouco normal, porque apesar da limitação, eu ainda conseguia fazer alguma coisa, né? Jogar bola,
andar de bicicleta, com algumas adaptações, mas eu fazia, né? Na escola, meu material era todo ampliado, né? E já na adolescência, quando começou a vir essa questão da cegueira, foi quando eu fui aprender o braille e fui aprendendo meio que no acerto e erro, essa questão de como conviver com a questão da cegueira, né? A questão da organização da casa, igual você mencionou aí, né? De você organizar a sua gaveta, de você organizar o seu espaço, né? Então, você vai aprendendo com o decorrer da vida. Mas eu costumo, eu dou uma segurada para usar o termo normal, né? A gente até briga muito com essa questão desse termo, né? Que as pessoas falam, normal, as pessoas normais. Não, todo mundo é normal, né? Mas, então, na realidade, assim, eu posso dizer que eu tive eu sempre digo isso nas minhas palestras, né? Assim, as pessoas têm essa questão de, de colocar pra gente assim, nossa, que legal, você superou, colocar a gente assim no pedestal. E eu digo, não, eu percorri o caminho que todo mundo percorreu, né? Eu fiz escola, fiz ensino médio, fiz faculdade, fiz pós-graduação. A diferença é que eu percorri o caminho de uma forma diferente. Porque pode ter sido mais ou menos complicado, mas, de certa forma, eu percorri o caminho, que é uma brincadeira que eu faço com todo mundo, né? Eu falo, se você perguntar para 10 pessoas como faz um arroz, cada um vai ter o seu jeito, né? Então, se você perguntar para 10 pessoas que fizeram faculdade de rádio e TV, cada um teve o seu método, né? Então, não é querendo diminuir essa questão da superação e tal, mas eu até nas palestras, né? Eu falo, olha, gente, eu vou dar um spoiler para vocês, né? No final das contas, vocês vão concluir que somos todos seres humanos. E acho que é isso, né? As pessoas precisam entender que a gente leva uma vida normal, né? Não é o fim do mundo ser deficiente. A única coisa que você vai ter pequenas adaptações por idade visual. Então, cortar o tomate, você tem que olhar o tomate, olhar a faca e olhar o movimento da sua mão. Eu vou ter que estudar como que eu faço isso pelo sentido do tomate, pelo sentido do cortar a faca. Então, é só formas diferentes de isso, assim, com as suas adaptações. Claro que formado, com emprego, é maravilhoso. Não foi. Então, o Bruno estava explicando para nós como é que foi todo o seu processo. Eu não sei até onde vocês ouviram, que eu desinvestei a falar. No finalzinho não deu para te ouvir direito. Como é que foi a conclusão do seu assunto? Que você falou que você estava falando para as pessoas que todo mundo tem seu jeito de chegar até um determinado ponto, que cada um faz o seu arroz, cada um faz essa forma. Aí depois cortou. Poderia concluir? Então, mas na realidade é mais ou menos isso, assim, né? Então, cada um tem suas trajetórias e a sua forma, né? Você que escolhe. Os desafios são colocados para você, né? E você escolhe se você vai superá-los ou não. Isso. Oi, Bruno. Voltei. Tem alguém me ligando. Mas tudo bem. Então, aí você decide se você vai superar aquele desafio ou não. Então, o caminho para cada um percorre esse caminho de uma forma, né? Do seu jeito, para poder chegar no objetivo final, né? Então, na real, o que eu sempre tento passar para as pessoas é isso. É o que eu brinco nas palestras, né? Que eu até falei um pouquinho antes. Falei, no final de tudo, gente, vocês vão descobrir que é todo mundo ser humano, com as suas qualidades e defeitos, né? Então, e com as suas adaptações, né? Então, é isso, é o que eu sempre brinco nas palestras. Tá certo. Bruno, é interessante o que você abordou, é assim, que o enfrentamento das dificuldades, cada um tem o seu jeito de encará-las e seguir adiante. E quando você diz, eu não sou pior ou melhor que ninguém porque cheguei até esse ponto. Aí, Bruno, falando, vendo a sua experiência,
E a gente vai desenvolvendo competências socioemocionais, né? Para enfrentar. E às vezes você tem crenças limitantes, às vezes você somatiza as coisas, você passa por um processo de frustração. E aquilo domina tanto sua cabeça que você passa a sentir fisicamente o impacto dessa questão emocional. Então, tudo é a forma como você encara, como você enfrenta. Quando você se dispõe a encarar o problema de frente e falar, eu vou adiante, vou vencer, vou superar e vou chegar lá. Não há nada que vai me impedir o meu caminho, a não ser a nossa própria fragilidade emocional, nosso próprio poder de enfrentamento. Você Tem uma concorda história comigo, que Bruno? eu sempre conto, que foi uma história assim, que foi um ponto de virada na minha vida, assim. Foi logo quando nesse processo de ficar cego e tal, e eu parti para aquela coisa que todo mundo faz, né? De querer ficar no quarto, de querer dormir, de querer, né? Não quero mais, né? E um amigo meu, que também é deficiente visual, ele virou para mim e falou, e é uma coisa que eu levo para minha vida até hoje, assim. E ele falou, um dia ele virou para mim, me visitando em casa, ele falou, Bruno, coloca uma coisa na sua cabeça. Qualquer coisa é melhor do que ficar num quarto escuro, num quarto escuro. E eu levo isso. Então, qualquer desafio que chega para mim, então, pô, vou fazer uma faculdade de rádio e TV, que é uma faculdade 60, 70% de coisas visuais. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Pô, tem que viajar para Espanha para representar minha universidade num prêmio. Será que eu vou? Será que eu vou conseguir ir para Espanha? Será que eu vou conseguir andar na Espanha? Ainda mais com a dificuldade do idioma. E aí eu sempre lembro, né? Qualquer coisa é melhor do que ficar num quarto escuro. Então, é mais ou menos assim que eu levo as coisas. Muito interessante. Você está vendo como os amigos fazem bem na vida da gente? E aqui nesse momento, nessa live, eu tenho muitos amigos, grandes amigos e amigas. Que bom que vocês não desanimam de mim, não perdem a esperança nesse velho professor. Agradeço tanto as pessoas que estão aí. Maria Clara, me dá o nome das pessoas aí. Tem tanta gente bacana que está participando da live. Pedi para a Maria Clara anotar para mim, minha secretária. A Rosângela, a Meire, o Éder, o Rodrigo Liu, a Nádia, o Rodrigo Assunção, o Edmar, o Fernando Cacau. Fora aí seus parentes também, que estão tudo ligadinho. Ó, esse É, povo é coruja, Bruno. Mas eles Fernando amam você de Cacau, um tanto, você não faz ideia. Aí também chegou mais uma pessoa aí, deixa eu ver o nome, para você saber quem tá aí, né? Que é importante pôr o óculos aqui, o velhinho tem que enxergar com óculos. A B. Brunazzo, ah, agora é o viajante. É Bruna, né? é a Bruna, É a Bruna. minha parceira de viagens pelo Rio de Janeiro afora. Ai, que bom. E é importante que as limitações são muito mais na cabeça da gente do que na própria condição de superá-las, né, Bruno? E Sim. você é um exemplo disso, de quanto nós podemos ir longe sem ficar esmorecendo, agarrado às lamúrias e às lamentações. Eu só tenho dizer a você, assim, da gratidão em poder te conhecer e te parabenizar por essa atitude, por que você representa. Agora, uma dúvida, Bruno. Esse período aí de isolamento social, você, pelo jeito, é uma pessoa muito comunicativa, falante, tanto é que fez comunicação, rádio e TV, né? Como é que você está superando esse momento de isolamento, essa dificuldade? Ah, esse atual. Isso atual. Olha, tem sido bem complicado, né? Assim, fora as questões pessoais, né, da agonia de você ficar preso, tem toda uma preocupação do que a gente não pode esquecer do externo também, né? Hoje foi um dia muito reflexivo para mim, porque hoje faz exatamente um mês que eu não posso estar no lugar onde eu mais gosto de estar, ou um dos lugares que eu mais gosto de estar, que é na sala de aula, assim. Eu estava até pensando em redigir um texto daqui a pouco para publicar sobre isso, até como forma assim de falar, né, de poder pôr para fora o sentimento. Então, e ter a preocupação com a gente, você acha que como professor sabe isso, né? A gente fica preocupado com os alunos, então eu tenho algumas ex-alunos e até alguns alunos no WhatsApp, e aí eu fico, até pouco tempo antes de entrar na live, eu estava falando com uma turma,
E aí eu sempre fico falando pra ele, gente, ó, se protege, vai passar, fiquem calmos, que eles estavam falando dessa ansiedade deles, né, que eles não aguentam mais ficar em casa. E eu falei, não, calma, vai passar. Não, e é interessante, Bruno, que você é muito ativo, a gente percebe, e encontra essa dificuldade. Agora, a Renata está perguntando, mandou perguntar para você, que cor que é a sua camiseta hoje? Ah, Renatinha, minha aluna. É, ela tinha essa brincadeira, não sei se acredito pela pergunta, acredito que deva ser a Renatinha, minha ex-aluna. Ela tinha essa brincadeira todo dia que eu chegava na sala de aula, ela perguntava. Então, Renato, posso dizer para você que hoje eu estou com uma camiseta verde, né? Um verde água, um verde clarinho, tá? Ele sabe, Agora, Renata. agora, para saber como que eu sei que eu estou com a camiseta verde clarinha, aí tem que acessar o meu vídeo lá, o último vídeo que é exatamente sobre isso. É, ele tem algumas técnicas, né? Eu estava observando. Você tem algumas particularidades que fazem com que você reconheça, né? Se identifique. E é muito interessante. E um exemplo que eu tenho a dizer sempre, né? Uma vez eu, como secretário de Educação, atravessava sempre ali aquela praça do fórum para chegar até a prefeitura. E na esquina tinha um senhor com um amuleto, um óculos escuro, parado. Aí eu falei, se eu quer ajuda para você chegar a algum lugar? Ele falou, não, sou parado aqui para me orientar. Eu falei, mas como orientar? O senhor sabe onde o senhor está? E o senhor sabe a, onde ficam os bairros da cidade? Ele falou, claro. Aí eu falei, posso perguntar para você? Ele falou, pode. Aí eu falei, onde é o bairro Princesa Isabel? Ele apontou. Onde é a Nossa Senhora do Carmo? Ele apontou. Onde é o centro? Ele apontou. Onde é a IP Amarela? Ele apontou. Eu falei, sabe muito mais do que eu. Quer dizer, os sentidos de vocês ficam muito mais aflorados e vocês conseguem ter o poder de percepção muito mais aguçado que a gente. Então, isso é uma dádiva, né? Eu acredito. Uma vez eu estava num táxi em São Paulo e um cara virou para mim e falou assim: eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, tal. Aí ele falou, você sabe aonde a gente está? Aí eu falei para ele, né? Eu falei, olha, você está na rua Lava Pés e você vai virar a próxima direita e vai entrar na Escoveiro e depois a próxima direita já é minha casa. Aí ele, nossa! Ele ficou impressionado, assim, né? E ele falou, rapaz, mas como você consegue e tal? Como que você sabe? Foi aquilo que eu ficava falando, né, na primeira pergunta. São formas diferentes, né? Então, assim, você sente, você, com o passar do tempo, ainda mais quando você faz um caminho com bastante frequência, você decora as curvas, você percebe uma lombada. Então, por exemplo, eu sabia que eu estava chegando em casa porque existia uma sequência de curvas muito grande e posterior a essa sequência de curvas em uma lombada. Então, quando o corpo tinha essa percepção, eu já sabia que a próxima direita estava chegando em casa. Ou seja, não é mágica, né? É Né? Não é sensibilidade, mágica. é uma percepção, é um privilégio, né? E é algo que todos nós temos, mas a gente só percebe quando algo se ausenta, né? Quando você Sim. precisa desenvolver esse sentido. Isso é muito É igual, interessante. é igual o Pode pessoal falar. fala assim, a sua audição é melhor que a nossa? Não, a minha audição é igual à sua. A diferença é que a minha é treinada, né? A minha percepção, ela é treinada, ela é desenvolvida. Se você se predispor a isso, como os músicos, por exemplo, né? Você pode chegar a ouvir tão igual ou melhor que eu, né? É isso mesmo. Agradecer as pessoas que estão chegando aí, a Lorena, o Marcelo, a Alessandra, a Ana Nascimento, que eu fiz uma live com ela de Uberaba. Gente de todo lugar, né? Tem gente aí esparramada pelo Brasil. Tem gente até de Sydney, pessoa até da Austrália, internacional. Vemos. Isso é muito bom. Bruno, diante da sua percepção, de tudo aquilo que você já passou para a gente, da sua experiência, como é que você acha que vai ser esse mundo? Como é que vai ser a nossa vida depois da superação desse tempo difícil? Quando a gente voltar para a normalidade, vamos dizer assim, né? Que normalidade nunca existe, né? O que é ser normal, né? O normal é não ser normal, né? Aí, o que você Exatamente. me diz aí?
sobre isso? O que você acha que vai ser o mundo pós-pandemia? Você sabe que muita gente tem ido pelo lado do nós vamos ser uma sociedade melhor, as pessoas vão que os papos estão muito em cima disso, né? Vamos dar valor agora aos abraços, ao convívio com a família. Eu sou uma pessoa muito positivista, assim, e eu adoraria que a gente, como sociedade, a gente realmente reconhecesse tudo isso. Mas eu faço muito a relação da pandemia com a relação de um acidente na estrada. Quando você está vindo, viajando, você vê um acidente na estrada, você passa a andar 60, 80, lá para frente você já esqueceu do acidente, você já voltou para 110, 120, 130. Então a gente como sociedade é muito isso. Tem infelizmente agora eu não lembro o nome de um filme, mas uma vez um cara resolveu fazer uma experiência, ele colocou todo mundo dentro de um trem, e aí de um passar do tempo, e as pessoas dentro desse trem estavam, um com o seu livro, outro com o seu fone, cada um na sua individualidade, né? E de repente ele apagou a luz do trem. E aí o movimento das pessoas foi esse, né? Então, o pessoal tirou o fone, parou de ler o livro e começaram a conversar entre eles ali. E o pessoal ficou se socializando. Aí quando a luz do trem voltou, que todo mundo achou que tipo, agora vamos continuar conversando. Não. A pessoa pegou seu livro, a outra pessoa pegou seu fone e voltou para essa coisa individual que a gente vive hoje. Eu gostaria muito que a gente que isso servisse como lição para nós como sociedade, que a gente pudesse realmente dar valor a um abraço, a dar valor ao estar com os amigos, com a família. Eu acredito que isso vai acontecer sim, né? Assim, quando a gente for liberado, né, dessa questão da quarentena, eu acho que os abraços vão ser diferentes, o convívio com a família vai ser diferente com os amigos, mas acho que com o passar do... Bruno, então... você fez uma analogia muito interessante, que foi a do carro, né, que quando você passa por um acidente, reduz a velocidade, e depois do certo tempo você esquece aquilo, você acostuma com a estrada novamente e passa a correr a 140. Mas aquela experiência que eu digo até que seja sociológica, antropológica, de que está num ambiente, num ônibus ou num trem, num avião, e onde você está impedido de, de ouvir um som, de ler um livro, não tem como, e as pessoas têm que conversar. E após passado isso, quando ela volta, a normalidade, quando a energia volta e as coisas você pode enxergar novamente, e aí você volta a ler, volta a ouvir, volta a mexer no celular. É mais ou menos o que você falou, se as pessoas não refletirem e não tirarem da experiência vivida atual uma lição, nós vamos continuar na mesmice, né? Um abraço aí para o Bruno, mas que dicas que você nos dá para que a gente possa enfrentar as dificuldades da vida de forma geral? O que você fala nas suas palestras? Para que lá dentro das suas caracterizações, você falou que também dá palestras no sentido da motivação. O que você nos recomenda para manter acesa essa energia aí? Olha, se eu tivesse a receita, eu estaria rico, né? Eu publicaria vários livros, mas eu acho que realmente a grande questão é aquela relação do quarto escuro, né? Qualquer coisa é melhor do que ficar num quarto escuro. Ou seja, qualquer passo é melhor do que você ficar num ponto estático, né? Isso. Então, e aí você tem que buscar a sua maneira para dar aquele passo, né? Então, aí é o momento também de você se descobrir, né? É, então, às vezes tem, por exemplo, tem um comunicador famoso que é o Osmar Santos, que é um narrador, ele perdeu a fala e o cara foi pintar, né? Então a gente sempre consegue se reinventar. Eu conto muito uma história do piloto Alessandro Zanardi, que era um piloto de Fórmula 1, que perdeu as pernas num acidente de carro. E um dia, por uma dessas felizes coincidências da vida, ele ganhou uma medalha olímpica, uma medalha paralímpica, né, como atleta paralímpico, no mesmo circuito onde ele teve a primeira vitória da carreira dele como piloto, né? E perguntaram para ele sobre isso.
E ele disse uma frase que eu acho maravilhosa, e eu sempre uso nas minhas palestras, que ele fala o seguinte, né? Sempre quando a gente passa por algo na vida, como por exemplo, ficar deficiente, as pessoas pensam que a vida acabou. Quando na realidade é apenas uma outra vida que começou, né? Então, na realidade é isso, assim, às vezes é um ponto final sobre aquele aspecto que você está dentro daquela situação, né? Mas começar uma outra vida de uma outra forma, percorrendo outros caminhos, né? Que é o que vai fazer você seguir. E você me fez lembrar de uma situação que eu sempre menciono também. Quando você tem uma determinada situação, casamento, emprego, eu comparo com uma parede que está na sua frente, um muro. E aí aquela parede, aquele muro vem ao chão, e aí ao invés de você olhar para o horizonte que se posta diante de você, você fica lamentando e sofrendo com as ruínas, e olhando os cacos, os tijolos, os detritos que sobraram daquela construção, e não ergue a cabeça e vê o que tem na frente. É a questão de se reinventar e perceber o que a vida te oferece, para além daquilo que é o problema em si. De repente o problema passa a ser solução, como esse exemplo do piloto Fórmula 1, como pessoas que ficaram paraplégicos e se tornaram depois grandes atletas olímpicos, muito mais realizados que antes. Sim. Porque sobre explorar uma situação que aparentemente seria extremamente negativa, mas aos olhos e no coração daquela pessoa se tornou uma possibilidade, uma porta aberta, um caminho a trilhar, uma travessia a seguir, né? E a travessia para mim é muito mais que simplesmente passar por um lugar. É atravessar e passar pelas dificuldades que tem. E as coisas não são fáceis, né, Bruno? Exatamente. Eu sempre digo, eu nunca almejei ser professor, né? Foi um acaso, assim. Um- eu estava sem emprego, né? E pé da vida com aquela situação. De repente surgiu uma oportunidade, eu falei, opa, nunca fui, não sei como é. Ah, vamos ver como vai ser. E hoje eu sempre digo que foi um caminho que eu não esperava percorrer, percorri, estou percorrendo ainda, né? E hoje posso dizer que é uma das alegrias maiores que eu tenho, né? Como eu falei, assim, nessa pandemia, uma das coisas que eu sinto mais falta é da sala de aula, né? Não, e que bom. Você, como professor, tem certeza que é daqueles professores encantadores, né? Que dizem assim que aquele que fala para você, vale a pena ser professor. É uma profissão digna, maravilhosa. Que tem gente que diminui, né? Que diz que a profissão é meio que sem prestígio socialmente, mas eu acho que não. Se tem algo que eu tenho orgulho, Bruno, é de me chamar, de me identificar como professor. Me chamar, Ah, eu quer também. me deixar feliz, me chama de professor. Quero agradecer aqui, Exatamente. Bruno, também Lloyd Cavalcante, Ana Márcia, a Bia Leite, o Alex Duarte, a Al Almeida, acho que é Almeida, está chegando aí. Gente, o pessoal que está chegando, muita gente veio depois. Eu quero só reforçar aquilo que eu disse no início. O Bruno é deficiente visual, é cego. E aí eu conversei outro dia com pessoas deficientes também, e a pessoa me perguntou, por que você só fala com deficiente? Não, me pergunta diferente, por que eu só falo com vitoriosos? Né? E a partir de agora, Bruno, faltando 10 minutos para encerrar nossa live, eu quero que você aí diga alguma coisa que possa dar como estímulo, como ânimo, para que nós possamos acreditar mais na vida, né? E podemos seguir em frente apesar de tudo. Compreender como é que é? Compreender a marcha e ir tocando em frente, né? É, isso mesmo. Mas acho que a gente falou muito sobre isso na live hoje, né? Eu acho que a gente está num momento de reflexão mesmo, não porque a gente quer, talvez porque a gente foi colocado nesse momento de reflexão. O que o pessoal Aí, pediu, eu não Bruno, entendi. é. Não, Bruno, o pessoal querendo que você fale das premiações que você ganhou, das suas marcas Aí já positivas. é, aí já é o fã-clube, né? É, mas aí eu tava falando, como o tempo é pouco, você pode fazer isso depois em outra live. Vamos. Não, eu vou. Você sabe que essa sua iniciativa das lives, assim, tá um pouco na moda fazer a live, né, do Instagram e tal.
é um negócio que eu decidi que é bem legal. Vou ver se eu começo a mexer com isso também. É interessante. Mas aí fala suas palavras aí para agradecer as pessoas que nos prestigiaram aí hoje. Queria agradecer então a todo mundo que está aí. Já vi que tem bastante gente do meu time aí, familiares, amigos. Agradecer, claro, a vocês, Alice. Pedir desculpas pela essa internet que cai toda hora. Mas é isso, pessoas. Grande abraço para todo mundo. Acho que eu devo fazer mais lives aí, até para poder passar o tempo. E vamos entender que a gente está num momento de reflexão e tentar sair dessa pandemia um ser humano bem melhor do que a gente entrou. E que tudo aquilo que a gente valoriza hoje pela falta, a gente possa valorizar por ter, tornar isso cotidiano na nossa vida, né? Um abraço, estar com a família, estar com os amigos, o prazer disso, né? O quanto isso é bom, tornar isso cotidiano. Que bom. A Edmar Reis está dizendo aí, conhece a sua história, sente muito orgulho de você, um vencedor, um exemplo a todos nós. Bruno, você chega a nos emocionar, comove muito a sua experiência de vida. Muito obrigado por você ter nos dado esse presente nessa data de hoje. Essas lives têm me propiciado conhecer pessoas maravilhosas, né? E é bom que uma ideia vai para outra. Quinta-feira, a minha live será com a linda, maravilhosa, encantadora Edmar Reis. Quero todos vocês aí. Nós vamos divulgar. E quem sabe em breve eu e o Bruno possamos fazer outra live, se ele topar, claro. Aí ele pode me convidar, eu que vou entrar na live dele. Isso. Pode, Vamos todo inverter. mundo vai ser bem-vindo. Isso, vamos inverter. Muito obrigado a vocês, todos aí que participaram. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até quinta-feira na live com a Edmar. Abração. Tchau, Bruno. Tchau para todos. Saudade de todos. Obrigado aí, Edna, pelo apoio. Obrigado a todos. Obrigado, Elisete, pelo convite também, por ter me apresentado o Bruno. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.